a rádio que sintoniza mortes. Existem hobbies que nascem da paixão e existem hobbies que nascem do silêncio. Thomas era um homem do silêncio, um relojoeiro de almas eletrônicas. Ele passava suas noites em uma oficina no porão, cercado por rádios e televisores antigos, ressuscitando fantasmas de mogno e baquelite. Cada aparelho consertado era uma pequena vitória contra o vazio de sua casa. Uma voz do passado para preencher o silêncio deixado pela partida de sua esposa. Ele não procurava companhia, procurava distração. Mas em uma noite de terça-feira, ao dar vida a um rádio de ondas curtas da década de 1940, ele encontrou algo que não procurava. Ele sintonizou o silêncio final. O rádio, um majestoso Marconi de madeira escura, aqueceu com um brilho âmbar. Thomas girou o dial, esperando o chiado familiar dar lugar a uma estação de números ou a uma transmissão distante. Em vez disso, ele ouviu algo cru e terrivelmente íntimo. O som de um pneu estourando, metal se contorcendo, e então não uma voz, mas um pensamento, claro como cristal em sua mente. Está escuro, minhas pernas, não consigo sentir. Minha esposa. Diga a ela que eu a amo. Diga a ela. E então, um silêncio abrupto e absoluto, mais profundo que a estática. Um silêncio final. Thomas sentiu o sangue gelar. Ele tentou se convencer de que era uma interferência, uma peça de radioteatro perdida nas ondas do éter. Com as mãos trêmulas, ele girou o dial novamente. A estática crepitou e deu lugar a um novo som, o som de água, rápida e avassaladora, e um novo pensamento, uma nova alma em seus últimos segundos. O porão. O menino. Eu o tranquei no porão para protegê-lo. Ele não consegue sair, meu filho. Silêncio. Thomas correu para o andar de cima, ligou a TV. O noticiário local falava de uma enchente repentina no bairro vizinho. Uma mulher desaparecida. Um filho resgatado de um porão inundado. A verdade o atingiu com a força de um golpe físico. O rádio não captava ondas de rádio. Era uma antena para a morte. Uma aberração quântica, sintonizada na explosão de energia psíquica que uma alma libera no momento do trauma final. Ele não estava ouvindo transmissões. Estava ouvindo os últimos pensamentos da humanidade. Ele era uma testemunha auditiva de cada morte trágica em um raio de centenas de quilômetros. A máquina se tornou sua droga e sua tortura. Ele tentou usar a informação para o bem. Ouvia um acidente na rodovia e ligava anonimamente para a emergência, a voz embargada, tentando explicar o inexplicável. Mas estava sempre atrasado demais. Ele era apenas o coveiro das últimas palavras, o curador de um museu de arrependimentos. O rádio o estava destruindo, enchendo o silêncio de sua vida não com vozes, mas com os ecos da morte. A dor de estranhos se tornou sua companheira constante. Ele parou de comer, parou de dormir. O mundo lá fora se tornou um cemitério em potencial, e ele era o único que podia ouvir as lápides gritando. Uma noite, ele não aguentou mais. A máquina tinha que ser destruída. Ele pegou o rádio, seu corpo de madeira agora parecendo um caixão em miniatura, e o levou para a oficina, o martelo na outra mão. Ele o colocou na bancada, o brilho âmbar do dial parecendo um olho acusador. Ele ergueu o martelo, e então uma nova transmissão começou. Ela sempre deixa a janela da cozinha destrancada. Um erro bobo. Gosta de sentir a brisa noturna. Ela não vai sentir por muito mais tempo. A faca está fria. Boa. Gosto quando está fria. Eram os pensamentos de um assassino. Um predador se aproximando de sua presa. Thomas congelou o martelo no ar. E então, o rádio sintonizou outra frequência, sobrepondo-se à primeira, a da vítima. Seus pensamentos eram despreocupados. Preciso me lembrar de comprar leite amanhã. Talvez eu devesse ligar para a mamãe. Faz um tempo. E Thomas reconheceu aquela voz mental. A cadência, o timbre. Era Sarah, sua vizinha do outro lado da rua.
A jovem que sempre lhe sorria e perguntava sobre seus rádios. O rádio, pela primeira vez, não estava lhe mostrando uma morte que já havia acontecido. Estava transmitindo uma morte que estava prestes a acontecer. Nos próximos minutos. Ele olhou pela janela da oficina e viu a casa de Sarah. A luz da cozinha acesa. A morte não era mais um eco distante. Estava a 50 metros de distância. O que ele poderia fazer? Ligar para a polícia? Alô, meu rádio mágico me disse que minha vizinha vai ser assassinada? Eles o internariam. Gritar? O assassino poderia se apressar ou, pior, vir atrás dele. Pela primeira vez, Thomas não era uma testemunha passiva. Ele era um participante. O rádio, sua maldição, havia lhe dado uma escolha. Destruí-lo, silenciar a dor para sempre e deixar Sarah morrer. Ou usar a máquina uma última vez, não como um ouvinte, mas como um jogador em um jogo mortal. Ele largou o martelo, correu para a sua coleção de peças e, com a precisão de um cirurgião, começou a trabalhar no rádio, suas mãos se movendo com uma urgência febril. Ele não estava tentando consertá-lo, estava tentando modificá-lo. Enquanto os pensamentos do assassino se aproximavam, subindo a escada dos fundos, tão silencioso. Thomas soldava, conectava, girava bobinas. Ele estava tentando fazer o impensável, reverter o fluxo. Não apenas receber, mas transmitir. Ele pegou o microfone e, com a voz de um homem que passou meses ouvindo os mortos, ele transmitiu um pensamento. Não para Sarah, para o assassino. Ele não gritou, ele não ameaçou. Ele sussurrou as últimas palavras de outra vítima de semanas atrás. Por favor, eu tenho um filho, não faça isso. No rádio, os pensamentos do assassino pararam. Houve um momento de pura confusão mental. O que foi isso? Quem está aí? Thomas mudou o dial, sintonizando a morte de um acidente de carro. Diga a ela que eu a amo. O assassino, em sua própria mente, estava sendo assombrado pelos fantasmas que Thomas colecionara. Sua calma se quebrou, substituída por um pânico crescente. Não é real. Não é real. Thomas fez uma última transmissão, a voz de uma mulher se afogando. Meu filho, no porão. O som de algo caindo veio da casa de Sarah. E então, um grito. Não de Sarah, mas um grito masculino de puro terror. Seguido pelo som de um homem correndo desajeitadamente, quebrando coisas, fugindo para a noite, sua mente estilhaçada por vozes que não eram suas. Thomas viu a figura tropeçar para fora da casa de Sarah e desaparecer na escuridão. Ele salvou-a. Thomas não destruiu o rádio naquela noite. Sua maldição havia se tornado sua arma. Ele não era mais apenas um ouvinte passivo. Era um guardião, um pastor para os ecos dos moribundos. A crônica da Rádio da Morte nos ensina que, às vezes, as ferramentas de nossa maior dor podem se tornar nossas maiores armas. E que o silêncio só é verdadeiramente quebrado não quando ouvimos, mas quando finalmente encontramos a coragem de responder, dando voz àqueles que não podem mais falar. Se esta história sobre as frequências ocultas da vida e da morte sintonizou algo dentro de você, junte-se à nossa transmissão. Há muitos sinais esperando para serem decifrados na estática. Inscreva-se no canal Crônicas de Outro Mundo e compartilhe este conto. Nos encontraremos na próxima frequência.